Salve, salve, cartoleiro! Vamos lá, clima de Copa do Mundo. Decidi gravar aqui um videozinho de dicas para vocês aí. Tentando criar um modelo aí para ensaiar, então já peço desculpas se não tá tão bom, não tá com aquela qualidade que a gente sempre entrega, né? Teve que adaptar aqui no celular e tal, mas acho que na rodada 2 eu já vou trazer algo melhor aí. Mas bora lá, queria trazer as dicas para vocês aí, para ajudar vocês também a escalar na Copa do Mundo e quem vai brincar aí também, mitar também nas ligas. Então vamos começar lá, dicas agora um pouquinho diferente. Vamos começar pelo gol dessa vez. Então a gente tem aqui o Courtois e o Dibu Martinez. E até já antecipando, minha estratégia para a Copa do Mundo aí nesse cartola vai ser escalar jogadores, principalmente dessa primeira rodada aí de seleções que tem confrontos muito favoráveis, né? Quais elas são? Espanha, Noruega, Portugal, Alemanha, né? Alemanha pega Curaçao. Então, cercar por jogadores desses que tem bastante potencial aí de ir bem, né? Então, aqui, indo no Courtois, talvez uma estratégia um pouquinho de defesas, né? Nesse Bélgica e Egito, acho que o confronto mais equilibrado. E aqui o Dibu Martins, sem dúvida, mas talvez um SG aí da Argentina. O Unai Simon, também uma estratégia aqui pensando num SG, num jogo mais fácil contra a Espanha. E o Pickford, talvez um jogo aqui pensando em defesas, tá? Tentando fazer um pouquinho desse mix aí no gol, né? Que também, acho que o goleiro do Japão, né, acho que é um nome bem interessante. O Japão vem muito bem nesses últimos amistosos de preparação pré-Copa, ganhando de seleções europeias, né? Ganhou da Alemanha agora antes da Copa aí. Então acho que talvez pode ser um goleiro que pode se pontuar bastante com defesas e quem sabe até segurar um SG contra esse jogo contra a Holanda. Acho que é um jogo bem equilibrado, um jogo bem interessante pra gente assistir, inclusive. E aqui, trazendo a Áustria, acho que a Áustria tem uma solidez defensiva boa também. E acho que contra a Jordânia acaba que a Áustria vai precisar se impor o jogo. Então, com isso aí, a gente tem o goleiro da Áustria pontuando com uma chance de SG grande. Indo para as nossas laterais aqui, partindo aqui da premissa mesma. Jogadores com favoritismo grande. Cara, Copa do Mundo, a gente tem muito jogador para escalar. Muito jogador bom. É difícil escalar. Eu queria escalar 33 jogadores aqui. Mas não dá. Então a gente tem que focar ali. E minha estratégia vai ser, pô, no do Mendes, Portugal, acho que tem um confronto favorável contra a República do Congo. E o Nuno Mendes a gente sabe que é um lateral que tem uma solidez defensiva, então pode pontuar com desarmes, né? A gente vê isso muito no PSG e também apoia muito, né? Ainda mais pela seleção de Portugal, né? Cucurella também aí pensando num SG da Espanha, mas da Espanha eu gosto mais do Pedro Porro, né? Pedro Porro, que vai ser minha outra dica aqui, de antecipar já, que o Pedro Porro eu acho um cara interessante, que ele é um pouco mais ofensivo que o Cucurella, então ele pode apoiar mais ofensivamente. Leimer da Áustria também. Leimer é o lateral direito do Bayern de Munique, então é um cara que é peça-chave nesse esquema da Áustria, e ele pode até jogar de volante, dependendo do esquema que o treinador deles optar. Então, talvez aí contra a Jordânia, em que a Áustria vai precisar se impor um pouco mais, talvez ele pode jogar o Leimer como um meia pela direita aí, então ele pode pontuar bem aí, talvez ofensivamente. E outras duas opções que eu gosto do Kimmich, né? Principalmente acho que um jogo que tem grandes chances da Alemanha ser um gol, aquele jogo de goleadas. Quem sabe ele também ia participar ali com um passe, que é principalmente ali o Kimmich joga pela lateral direita na Alemanha. E o Robertson aqui, eu trouxe como uma alternativa aí um pouco diferente. Acho que contra a Escócia, o Robertson tem um destaque, né, do ofensivo e defensivo também, então com desarmes. E contra a seleção do Haiti, que é uma seleção mais fraca, acho que a Escócia pode impor o jogo e o Robertson tem um destaque interessante. Zagueiros, confesso que estava bem difícil de escolher aí vamos dizer, um top 6, mas eu trouxe algumas opções aí dessas opções, vamos dizer, sólidas de SG e alguns caras aí que eu acredito que possa aí acabar pontuando com um golzinho, alguma coisa assim, uma bola aérea, que são caras com essa capacidade. Que eu posso listar de cara o nosso Gabriel Magalhães, né? Acho que é um jogo bem difícil do Brasil, a gente tá apreensivo em cima desse jogo, mas acho que tem chance aí do Gabriel Magalhães ir bem e quem sabe fazer um gol aí contra o Marrocos. O Tá também da Alemanha aqui é aquele jogo que às vezes um zagueiro pode marcar aí pela fragilidade de Curaçao, né? Uma bola parada, também é um nome bem interessante. E aqui já trazendo um pouco os nomes mais pensando no SG, né? Nomes da Espanha, nomes de Portugal também vai aparecer aqui, então nomes mais pensando no SG. E trouxe Otamendi aqui também pela questão da bola aérea. Uma opção aqui também de bola aérea que faz gol bastante é o Van Dijk, então também pode ser um nome interessante aí. Meio de campo, aqui a gente tem
N opções aí, né? Quem quiser, às vezes, até arriscar um 3-4-3 também é válido, né? Aqui a gente tem o Olise, acho que o Olise é um baita cara para escalar. Caras da França a gente tem muito bons, né? Tem o Doué também, tem o Barcola. Mais pra frente a gente tem os atacantes. Mas a França tem um jogo bem difícil contra o Senegal, sabe? Então não é... Não pensem que a França é tão favorita assim contra a Senegal pra gente escalar todo o time, tá? Eu vou indicar o Olise aqui que vive em grande fase, então acho que vale a pena a gente investir. Bruno Fernandes, para mim, acho que é uma peça, vamos dizer, tem muitas opções, mas eu vou dizer que acho que o Bruno Fernandes é uma peça unânime, principalmente no jogo que Portugal é bem favorito, acho que contra o Congo, então um nome bem interessante. Nome para mim também, vamos dizer, talvez até quase mais unânime que o Bruno Fernandes é o Florian Wirtz. Acho que um jogo contra o Curaçao aí que a Alemanha vai pressionar muito e tem chance de fazer muitos gols, né? Vai querer estrear e Copa do Mundo não tem muito que tirar o pé. Então acho que o Wirtz pode pontuar muito bem ofensivamente. Acho que é um nome bem interessante para a gente ter. Assim como o Pedri também é um cara que tem um destaque muito bem ofensivo. E talvez até na ausência do Yamal aí, o Pedri pode ser uma opção ainda mais interessante. Alternativa ali ao Florian Wirtz, a gente tem o Musiala. E aqui eu quis trazer um nome um pouquinho mais diferente aí das principais seleções que a gente não tá olhando, que é o Arda Güler, né? O Arda Güler, a Turquia pega a Austrália, né? Então acho que é um jogo, geração turca é uma geração boa, tem bons jovens, o Arda Güler é um deles, então acho que é um nome bem interessante aí, pode ser uma opção um pouquinho mais ousada aí entre as opções que a gente tem mais clássicas ali no meio de campo, né? Óbvio que a gente talvez Brasil aqui eu não traria nenhum nome assim, eu não vejo que tem um grande potencial para o Cartola. Talvez se o Danilo jogasse, né? Mas a gente não vai ter escalação também, então bom potencial de desarmes, né? Mas para mim acho que fica bem focado nisso, tá? E atacantes a gente tem aqui, pô, vamos listar atacante, tem Harry Kane, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Julian Álvares se jogar pela Argentina também, tem o próprio Vinícius Júnior, Endrick se jogar, então a gente tem muitas opções. Partindo daquele pressuposto de escalar jogadores mais com chance de fazer gol por pegar seleções mais frágeis, aqui eu tenho o Haaland, que acho que é a principal peça-chave contra a Noruega, então acho que um jogo contra o Iraque é um jogo bem fácil para a Noruega, então nome interessante. Até lembrei aqui, parceiro do Haaland também, o Odegaard no meio campo pode ser uma boa opção. Harry Kane, tô colocando aqui porque acho que é um principal nome, é o melhor jogador do mundo para mim essa temporada, e acho que tem como principal papel ali na Inglaterra, então acho que é um nome interessante, apesar de um jogo difícil contra a Croácia. Mbappé, claro que sempre vale, muito bom, né? Mbappé, Dembélé ali são boas opções. O próprio Cristiano Ronaldo, vamos ver se joga ou não. Acho que pelo nome é um nome que sempre chama atenção. Tem o próprio alternativo a ele, que é o Rafael Leão. E no meio, finalizando aqui nossas dicas no ataque, acho que vale muito a pena a gente trazer um Kai Havertz, né? Principalmente, como eu falei, a Alemanha tem esse jogo bem favorável contra o Curaçao, então acho que é bem interessante da gente ter esses nomes da Alemanha ali na frente. E também da Espanha, né? Até na ausência do Yamal aí ganha um pouquinho mais de destaque o Oyarzabal. Então o centroavante da Espanha também é um nome interessante. Técnicos, então para mim eu vou listar aqui os principais técnicos que são os favoritos aí para mim, que é Scaloni pela Argentina, De La Fuente pela Espanha, Nagelsmann pela Alemanha, Martinez por Portugal, Solbakken pela Noruega e Steve Clark pela Escócia, que são os jogos principais aí. Claro que, pô, vamos arriscar torcer pro Ancelotti, pode colocar lá também. Mas acho que aqui a gente vem em nomes mais fáceis e até nomes mais baratos também, a gente pensando talvez ter um equilíbrio aí um pouquinho melhor de cartoletas, né? E aqui, o time então ficou aí, eu fiz uma estratégia anti-negativo com o Lames e o Cheddar como goleiro. Minhas laterais que eu vou de Nuno Mendes e Pedro Porro, Slotan e Kubarsi na zaga, Olise, Bruno Fernandes e Wirtz no meio de campo, Harry Kane, Haaland e Kai Havertz no ataque. A faixa vai pro Haaland, meu reserva de luxo Oyarzabal e fechando meu banco Laporte, Laimer e Arda Güler. É isso. Deixa no comentário também aí se curtiu o vídeo, se quer mais vídeos durante o Cartola aí para te ajudar também. E comenta alguma sugestão para melhorar também esse formato aí, a gente criar algo diferente, não tem no site, a gente escala pelo celular, então tem que fazer um pouquinho de adaptação, mas espero que tenha passado a informação e tenha ajudado você a imitar. E uma boa Copa do Mundo para todos nós. Valeu e fui! E
não deixa de seguir a gente aí no Telegram e no Instagram, e a gente vai trocando dicas aí, resenhando durante essa Copa aí. Valeu!